Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de número 14, cujo tema central é matemática envolvendo quantidades dimensionais. Na física existe um tipo de operação que se chama análise dimensional. Essa análise dimensional ela está estritamente relacionada com as equações físicas. Equações estas obtidas após um processo que conversamos na primeira aula, chamado de método científico. Logo, essas equações físicas elas são resultados de um processo que chamamos processo de modelização. Lembrando, inicialmente nós observávamos a natureza, a partir daí estipulávamos hipóteses e aí criávamos um modelo, que na física é um modelo estritamente matemático. Essa modelização ela é utilizada para elaborar equações tanto de situações reais, querendo dizer com isso observações diretas da natureza de algum experimento, ou situações do tipo imaginária, assim como Einstein fez quando elaborou algumas de suas equações apenas com experimentos imaginários que passavam por sua cabeça. Na maioria das vezes, essas equações elas são utilizadas a posteriori para realizar algo que chamamos de previsões, e com isso conseguimos automaticamente produzir tecnologias com ela. Essas equações são constituídas de algo que conhecemos como dimensões primárias. Cada variável em uma equação ela possui algo que chamaremos de dimensão, seja ela primária ou composta. E a análise dimensional será o estudo da dimensionalidade dessas equações. Como assim dimensionalidade? Vamos às dimensões primárias. Então, por exemplo, se uma equação ela possuir e como uma de suas variáveis o comprimento, por esse motivo ela irá possuir uma dimensão de comprimento, que representaremos pela letra L. Se nessa equação, ainda criada por nós ou por qualquer outro cientista, possuir a quantidade tempo, saberemos que ela vai possuir a dimensão tempo. Se ela, por sua vez, possuir a quantidade massa, ela possuirá a dimensão massa. Nós vemos que as dimensões atribuídas às equações físicas criadas a partir do processo de modelização, elas não são empregadas de forma aleatória. Existe uma regra a qual nós devemos seguir para analisar essas dimensões e observar se a equação está de acordo ou não com o conhecimento científico vigente. Vamos então esclarecer isso com um exemplo. Pegaremos a grandeza já definida por nós, velocidade. Sabemos que velocidade é a distância percorrida pelo tempo que demoramos para percorrer tal distância, ou seja, a quantidade de comprimento pela quantidade de tempo. Logo, a velocidade ela vai possuir uma dimensão composta de comprimento por tempo. Então, basicamente, como um exemplo inicial, é isso que faremos com todas as equações. Primeiramente, nos concentraremos em descobrir quais são as dimensões de cada equação. Assim como fizemos agora para o caso da velocidade, saiba que para qualquer equação física estipulada, seja segundo a lei de Newton, seja a equação do calor, todas elas, enfim, todas as equações físicas, elas serão dependentes das dimensões primárias. Neste caso, comprimento, tempo e massa são as dimensões primárias que utilizamos na mecânica. Como nossos problemas eles serão muito relacionados com a mecânica, trabalharemos principalmente com elas, mas se fôssemos utilizar outros ramos da física como objeto de estudo deste curso, estipularíamos novas dimensões primárias. Logo, voltando a falar de dimensionalidade, essas equações físicas, como dissemos, as dimensões delas não são atribuídas de forma arbitrária. Elas devem seguir alguns requisitos, e esses requisitos é o que devemos nos atentar quando analisarmos uma equação física qualquer. O primeiro requisito, talvez o mais importante, é o princípio da homogeneidade dimensional, que ele nos diz a seguinte situação: ambos os lados de uma equação física devem apresentar as mesmas dimensões. O que eu estou querendo dizer com isso é que,
se pegarmos a segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração, sabemos que deste lado temos como resultado força, que é o produto da massa vezes a aceleração. Então, a dimensão de massa sabemos que é o m, e a dimensão de aceleração, que veremos posteriormente, é o comprimento sobre o tempo ao quadrado. Então, ambos os lados, seja qual for a situação e a configuração dessa força aqui, força elétrica, força magnética, ele deverá conter a dimensão de massa vezes comprimento dividido pelo tempo ao quadrado. Desse modo, o que queremos dizer é que sempre quando observarmos uma equação física, os dois lados devem concordar dimensionalmente. É válido ainda enfatizar que a análise dimensional ela é incapaz de sozinha fornecer-nos a equação física completa, mas ela é muito importante e ela é capaz de indicar relações muito coerentes entre as grandezas envolvidas. Vamos esclarecer isso, como é o habitual, através de um exemplo. Temos aqui um pêndulo, certo? Um pêndulo simples, em que ele oscila com um período. Vamos supor ainda que não haja atrito, então esse pêndulo ele não irá parar, ele terá o seu movimento periódico e oscilatório, como vemos aqui do lado. Neste exemplo, então, estaremos preocupados em desenvolver a equação física que representa o fenômeno de movimento oscilatório do pêndulo em questão. Primeira coisa que deve ser feita, então, para atingirmos o nosso objetivo é, assim como fizemos no processo de relações diretamente ou inversamente proporcionais, o primeiro passo da produção de uma equação que retrate um fenômeno por análise dimensional é exatamente o mesmo, identificar as grandezas envolvidas. Rapidamente, então, através de uma observação minuciosa do experimento, de testes e mais testes, tentando representar o fenômeno em questão com a menor quantidade de grandezas possíveis, chegaríamos nessas grandezas. Deste modo, após elencarmos as grandezas envolvidas, para determinarmos o período de um pêndulo simples, lembrando que período é o tempo que demoramos para completar uma oscilação ou um ciclo, ou seja, seria o tempo que, se nós pegássemos esse ponto, um ponto extremo como referência, seria o tempo em que o pêndulo ele iria até o outro extremo e voltaria para o mesmo ponto. Então isso é um período, é o tempo em que qualquer objeto que segue um movimento periódico demora para completar um ciclo. Então, se fôssemos efetivamente querer calcular o período após elencadas as grandezas envolvidas, devemos fazer o seguinte processo: escrever a equação designada por uma lei genérica, que as grandezas dimensionais possuirão expoentes A, B, C a serem determinados, acrescidas de um coeficiente adimensional que, por conveniência, escolheremos como K. O que estou querendo dizer com isso é: o objetivo de nossa manipulação dimensional é obter a relação para o período. Sabemos que o período irá depender dessas grandezas aqui: gravidade, aceleração gravitacional, comprimento, massa. Perceba então que o nosso problema é: após descobertas as grandezas envolvidas, nós não temos ideia de como agregar tais grandezas para efetivamente representar o período de nosso pêndulo. Então, como dito nesse procedimento, o que devemos fazer após criar essa lei física genérica, devemos ainda acrescentar a quantidade adimensional K e elevar cada grandeza envolvida a um expoente genérico. Ou seja, elevaríamos G com expoente genérico A, L com expoente genérico B e M com expoente genérico C. Veja bem, esses coeficientes, então, eles serão os responsáveis por nos indicar de forma
por sinal muito precisa, como essas grandezas estarão organizadas de modo a efetivamente representar o período do nosso pêndulo. Após obtida a nossa lei genérica, o que devemos fazer para obter a equação completa que expressa as relações entre as grandezas envolvidas é aplicar o princípio da homogeneidade para determinar os valores dos expoentes A, B e C, seja lá quantos for, dependendo da quantidade de grandezas que a nossa equação for utilizar. Para isso, o que vamos fazer com a equação genérica obtida por nós é realizar um processo que chamamos de análise dimensional. Esse processo consiste basicamente em descobrirmos quais são as dimensões primárias de cada grandeza envolvida na nossa equação. Como assim? Pegaremos o período. O período é o nosso objeto principal, é o que devemos descobrir. Sabemos que período, como dito, é o tempo para completar uma volta inteira. Então, a dimensão do período será a própria dimensão primária de tempo. Então, sua dimensão será o próprio tempo. K, como falamos anteriormente, ele é uma constante adimensional. Logo, K não possui dimensão. G significa aceleração gravitacional. Ao longo das próximas aulas formalizaremos precisamente o conceito de aceleração, mas sabe que basicamente a aceleração de qualquer objeto vai ser a variação de velocidade pelo tempo. Isso nos indica que esse objeto ele pode estar tanto aumentando a sua velocidade ou pode estar diminuindo. Assim, a dimensão de qualquer grandeza que envolva a aceleração será a dimensão de velocidade, que, como vimos, é a dimensão de comprimento dividido pela dimensão de tempo. Comprimento com a letra maiúscula, já que indica dimensão, dividido pela dimensão de tempo, que é o próprio tempo. Então, conservando a primeira fração e invertendo a segunda fração, temos como resposta da dimensão de aceleração L sobre T ao quadrado. Sabemos que a dimensão de aceleração, seja ela gravitacional ou qualquer outra, é L sobre T ao quadrado. A dimensão de comprimento é uma dimensão primária. Então, o que devemos fazer somente é colocá-la aqui. A dimensão de massa também já é uma dimensão primária. Então, não precisamos nos preocupar em transformá-la. Feito isso, perceba então que tem uma grande diferença entre a equação de cima, que envolve as grandezas, e a equação de baixo, que envolve as dimensões. Assim como dito, o que devemos fazer é aplicar o princípio da homogeneidade. O que isso quer dizer? O que esse princípio da homogeneidade quer dizer? Quer dizer que a combinação do lado direito da nossa equação, apesar de envolver várias dimensões, ele deve coincidir com o lado esquerdo da nossa equação, que só possui a dimensão de tempo. O que faremos para igualar esses dois lados dimensionalmente falando é somar todas as possíveis dimensões que existem no lado que estamos trabalhando. Por exemplo, se nós começarmos pela dimensão primária de comprimento, sabemos que a multiplicação entre duas grandezas nós devemos somar os expoentes. Então, para comprimentos, nós teremos uma grandeza que teria como resultado a soma dos expoentes A e B. Para o tempo, teríamos uma grandeza que teria como resultado deste lado menos 2 vezes A. E para a massa, isoladamente, ela valeria apenas C. E deste lado aqui, como dito, só temos a dimensão de tempo e ainda assim elevado ao expoente 1. Então, o que sabemos e o que tiramos como resposta aqui? Perceba, do lado esquerdo não temos massa nenhuma. Sabemos então que C obrigatoriamente deve valer zero, porque qualquer número elevado a zero é 1. E devemos ter isso, pois do lado esquerdo não temos nenhuma quantidade dimensional relacionada à massa. Então, o que devemos fazer é cortar isso daqui. E para cortar isso daqui, obrigatoriamente C deve valer zero. Outra coisa que sabemos que do lado esquerdo não há dimensão de comprimento. Então, com isso tiramos que o expoente A mais o expoente B,
eles também devem valer zero, pois, como dito anteriormente, desse lado não há comprimento. O que sabemos ainda é que o expoente de tempo, que no caso do lado direito seria de menos 2a, ele deve coincidir com o expoente do lado esquerdo, que no caso é 1. Então, daqui tiramos que a é igual a menos 1 meio. Assim, obtemos o nosso primeiro expoente. A partir daí, podemos substituir esse expoente na expressão acima, que foi obtida através da grandeza comprimento, e acharmos o valor de b. Ou seja, dessa relação, nós sabemos que b é igual a menos a. Então, se a é igual a menos 1 meio, b será igual a 1 meio. Desse modo, conseguimos obter os expoentes. Esse processo, inicialmente, ele pode parecer um pouco complicado, mas perceba que ele é um processo muito útil. Por que ele é um processo muito útil? Pois, feito a análise dimensional da nossa equação envolvendo grandezas, como vimos foi que A deveria valer menos 1 meio, B deveria valer 1 meio e C obrigatoriamente teria de valer zero. Assim, o que faremos depois é retornar para a equação envolvendo grandezas e dimensões e substituir o valor desses expoentes, como tem aqui. Então, A menos 1 meio, B 1 meio e M zero. O que seria equivalente a produzir essa equação aqui, pois menos 1 meio significa raiz quadrada de algum fator que está no denominador, mais 1 meio significa raiz quadrada de alguma grandeza que está no numerador. Como dissemos, K ele não entra na nossa análise dimensional, pois ele é uma grandeza que não possui dimensões, então ele ficaria aqui de fora. E por consequência, teríamos como a equação para representar o fenômeno de oscilação do nosso período T, que é o período, é igual a K raiz quadrada de L sobre G. Essa equação, apesar de obtida de uma maneira estritamente matemática, ou melhor, dimensional, ela é sim a equação que representa o período de um pêndulo sob aquelas circunstâncias, sem atrito, inextensível e tudo mais. E assim, o que devemos perceber é que essa grandeza K, em geral, em todas as equações, ela possui um valor. Mas, infelizmente, através da análise dimensional, que estou propondo aqui ensiná-los, que é uma análise dimensional simples, ela não é capaz de sozinha nos fornecer o valor de K, assim como me referi anteriormente. Neste caso, o valor dessa constante para o problema do pêndulo simples, saiba que ele é de 2π. E por fim, teríamos como resultado final para a equação do pêndulo simples a expressão período de um pêndulo simples é igual a 2π raiz quadrada de L sobre G. Feito esse exemplo, é possível perceber o grande poder dessa ferramenta que eu estou apresentando a vocês. Uma ferramenta que possibilita nós, físicos, a produzirmos as equações somente a partir do estudo das grandezas envolvidas naquela equação. Vamos ainda elucidar mais um pouco esse problema através de outro exemplo. Obter a relação para a força de arrasto querendo dizer a força de atrito com o ar. Novamente, o que devemos fazer para obter uma relação, ou melhor, obter a equação que traduz a força de arrasto? Percebam a importância dessa manipulação dimensional, ela vai nos fornecer a equação que é capaz de prever fenômenos. Somente a partir de análise dimensional nós conseguimos obter isso. Mas, como visto, a primeira coisa a ser feita é observar a situação e elencar menor quantidade de grandezas em que a nossa força de arrasto dependa. E essas grandezas são área de contato, velocidade e densidade do meio. Em geral, essa é a parte mais difícil, pois ela é obtida através de hipóteses. Nós devemos arrazoar, nós devemos pensar
quais são as grandezas que a nossa variável de estudo dependa. Assim sabemos que a força, que é o nosso objeto de estudo, como vimos anteriormente, ela possui dimensão de ml sobre t². A área de contato, o que é uma área? Por exemplo, a área de um quadrado seria a multiplicação de um lado com dimensão L por outro lado com dimensão L. Então, a área de contato ela possui dimensão L ao quadrado. A velocidade também, como já vimos, ela possui dimensão L sobre T. E a densidade de um meio, o que é densidade? Densidade de qualquer substância é a razão entre a massa dessa substância pelo volume dela ocupado. Ou seja, dimensionalmente falando, temos que a dimensão de densidade seria a dimensão de massa, que é a dimensão m, sobre a dimensão de volume. Volume, se nós pegássemos esse mesmo quadrado e agora acrescentássemos um volume para ele, seria então a área da base, ou seja, L vezes L, vezes a altura, mais uma vez multiplicando por L. Ou ainda, a dimensão de volume é L ao cubo. Então, por fim, conseguimos obter para a dimensão de densidade o valor de m sobre L ao cubo. Assim, agora, como feito anteriormente, após elencarmos as grandezas envolvidas para a determinação da força de arrasto e analisarmos individualmente a dimensão de cada uma, o que fazemos é obter uma equação genérica para essa relação. Neste caso, a equação é essa daqui. A força de arrasto é igual a uma constante, ela sempre deve estar aqui na nossa análise dimensional, que é uma constante sem dimensão, a densidade elevada a um expoente arbitrário, que devemos descobrir, a área de contato elevada a um expoente arbitrário e a velocidade também elevada a um expoente arbitrário. Nosso próximo passo é transformar essa equação genérica em uma equação dimensional, que só esteja preocupada e só esteja atenta para as dimensões de cada grandeza envolvida em relação às dimensões primárias. No caso, temos aqui, sabemos, como dito anteriormente, que a dimensão de força é essa daqui, a dimensão de densidade é essa daqui, a de área é essa daqui e a de velocidade é essa daqui. A partir daí, o que devemos fazer agora é aplicar o princípio da homogeneidade dimensional e descobrir o valor dos expoentes A, B e C. Perceba que esses expoentes logo são os responsáveis por nos dizer como essas grandezas devem se organizar para que o princípio da homogeneidade seja respeitado. Logo, analisaremos as dimensões primárias na equação individualmente. Começaremos com a dimensão de massa, analisando o lado esquerdo e direito da nossa expressão. Olhando aqui, a dimensão de massa, ela tem como expoente o número 1. Então, deste lado da nossa equação, somente analisando o expoente, teríamos o número 1. Observando agora o lado direito da nossa equação, analisamos que massa só tem como expoente o A. Então, sabemos que A é igual a 1. Agora analisaremos a dimensão primária de comprimento. Do lado esquerdo, novamente, temos como resposta somente o comprimento elevado ao expoente 1. Então, colocamos o 1 no lado esquerdo da nossa equação. No lado direito, já vemos uma situação um pouquinho mais complicada, pois na grandeza densidade temos o comprimento ao cubo no denominador, ou seja, menos 3. Só que este comprimento ainda está multiplicando o expoente a ser determinado A. Então, menos 3A. Na próxima grandeza, a grandeza área, temos L ao quadrado. Então, mais 2. E aqui ainda, 2 está multiplicando o expoente B. Então, mais 2B. Na última grandeza, para a nossa força de arrasto, que é a grandeza velocidade, temos L elevado ao expoente C. Logo, na nossa equação, isso resultaria somente em mais C.
Vamos agora analisar a última dimensão primária, que é a dimensão de tempo. Perceba aqui que no lado esquerdo da equação, a dimensão primária de tempo está elevada ao quadrado, 2. Só que esse quadrado está no denominador, menos 2. Pois sabemos que qualquer número no denominador, ele significa um expoente negativo. Continuando agora, indo para o lado direito da equação, observamos a densidade, ela não possui nenhuma relação com o tempo, observando a área, que também não possui nenhuma relação com o tempo, e observando por último a velocidade, que é a única grandeza que possui relação com o tempo. Temos aqui o tempo elevado a c. Então, c. Só que esse tempo, neste caso, está no denominador, então o nosso expoente ganha um sinal de negativo. De imediato, tiramos que, devido à primeira equação, já obtemos o valor que A é igual a 1. Assim, encontramos a relação que envolve o primeiro expoente a ser descoberto, que é A. A é igual a 1. Da última relação, também descobrimos que C é igual a 2, já que ambos os lados possuem um valor negativo e multiplicando por menos 1 dos dois lados, esse valor negativo é anulado. Agora o que nos resta fazer é obter o valor do expoente b. Para isso, o que faremos é substituir o valor de a encontrado e o valor de c encontrado na expressão de análise dimensional de comprimento. Ou seja, temos que, repetindo a expressão deste lado, 1 é igual a menos 3, substituindo o valor de A, 1, mais 2B, que é a variável que devemos encontrar, mais C, que temos como valor dele o número 2 encontrado com outra equação. O que faremos aqui é isolar a variável B, colocando números de um lado e letras de outro. Assim, menos 3 e 2 são números. A soma desse lado desses dois números tem como resposta menos 1. Logo, temos para a nossa equação 1 é igual a 2b menos 1. Passando esse menos 1 para o outro lado, ou ainda somando 1 dos dois lados, teríamos que 1 mais 1 deste lado é igual a 2b, ou ainda 2 é igual a 2b, ou seja, b é igual a 1. Feito este processo, relativamente simples, descobrimos que os valores dos expoentes que respeitam o princípio da homogeneidade são a igual a 1, b igual a 1 e c igual a 2. Feito isso, após descobrirmos os valores dos nossos expoentes, o que faremos é substituí-lo na equação que envolve as nossas grandezas. Ou seja, temos que A é igual a 1, B é igual a 1 e C é igual a 2. Assim, a nossa equação final para a força de arrasto é K vezes D vezes A vezes a velocidade ao quadrado. Se fôssemos comparar com a nossa equação original, teríamos a seguinte situação. F é igual a 1 meio de C vezes D vezes A vezes a velocidade ao quadrado. Logo, é fácil perceber que esses dois valores aqui são os valores reais da nossa constante adimensional A. Essa constante adimensional A, como vimos já no exemplo anterior, ela é uma constante que somente pelo processo de análise dimensional, nós, infelizmente, não é possível determiná-la. Neste caso aqui, ainda é possível verificar que C é chamado de coeficiente de arrasto. O segundo princípio que uma análise dimensional ela deve obedecer é o princípio da soma. Esse princípio de soma, ele nos diz como que devemos realizar a operação de adição ou subtração em se tratando de grandezas dimensionais. Esse princípio nos diz que só podemos somar quantidades com as mesmas dimensões. Tentarei expressar o que isso quer dizer através de um exemplo. Vamos supor que desejássemos somar duas flores com duas maçãs.
Qual seria a resposta para isso? Perceba que flores e maçãs são objetos completamente diferentes. Então, do mesmo modo que não podemos somar 2 flores e 2 maçãs e obter a resposta de 4, é isso que esse princípio quer dizer. Nós não podemos somar uma grandeza que tem uma determinada dimensão com outra grandeza que tem outra dimensão completamente diferente. Assim, no final das contas, só podemos somar grandezas com as mesmas dimensões. Por fim, temos aqui 2 princípios muito importantes quando vamos fazer a análise dimensional. O princípio da homogeneidade dimensional, o princípio da soma ou subtração de quantidades dimensionais e um terceiro princípio que nos diz que a multiplicação ou a divisão de grandezas também irá multiplicar ou dividir as suas dimensões. O que estou querendo dizer com isso nada mais é do que já fizemos através dos exemplos. Perceba que, quando estávamos tratando da equação da segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. Sabemos que a dimensão de massa era m e a dimensão de aceleração era a dimensão de comprimento sobre tempo ao quadrado. Logo, a dimensão de força vai ser o produto da dimensão de massa vezes o produto da dimensão envolvida na grandeza da aceleração. Então, essa terceira regra, ele nos diz basicamente isso. Para obtermos a dimensão de uma grandeza, em que tivermos operações de multiplicação ou divisão envolvida, deveremos multiplicar ou dividir também suas dimensões. Assim, para finalizar a aula de hoje, vamos realizar um último exemplo, nos concentrando em expor de forma mais clara o que essas 2 últimas restrições querem dizer. Por exemplo, podemos somar as grandezas A e B, onde A é igual a VT e B é igual a 1 meio de GT ao quadrado. Perceba que para respondermos isso, devemos respeitar a segunda restrição, que nos diz que as grandezas A e B só poderão ser somadas se elas possuírem a mesma quantidade dimensional. Assim, lembrando que representamos V por velocidade, T por tempo e G por aceleração gravitacional, devemos realizar o seguinte procedimento. Para a grandeza A, temos que a grandeza A possui a dimensão de velocidade, que como vimos é a dimensão de comprimento dividida pelo tempo, e tempo é a própria dimensão primária. Então, a grandeza A, ela possuirá como dimensão final somente o comprimento, pois de acordo com a terceira restrição, as dimensões também são multiplicadas ou divididas. Para a grandeza B, temos como resposta de dimensão o produto entre a dimensão de aceleração gravitacional e tempo. Esse meio aqui, ele é uma constante, então ele é adimensional. Logo, ele não entrará na nossa análise de dimensões. Logo, sabemos que para qualquer aceleração, a dimensão é L sobre T ao quadrado. E para tempo, nós temos como dimensão tempo ao quadrado, devido a esse expoente 2 aqui. Assim, novamente, temos como dimensão final o comprimento. Logo, A e B são grandezas que sim, elas podem ser somadas, pois elas possuem as mesmas dimensões, ou seja, a dimensão de comprimento. Ainda só para complementar, falando aqui, essas 2 dimensões A e B, quando elas são somadas e nos dão como resposta alguma grandeza de comprimento, nós veremos posteriormente que essa soma ela vai nos fornecer uma equação muito importante, que é a equação do movimento retilíneo uniformemente variado. Essa equação será estudada por nós nas próximas aulas. E com isso terminamos a aula de número 14. Espero que vocês tenham entendido. Claro que a análise dimensional ela é uma parte que foge um pouco do escopo do nosso curso, devido ao seu nível de dificuldade um pouco superior. Então saibam que isso não é tão simples. Para fazer uma análise dimensional, a pessoa ela tem que ter
clara na sua cabeça quais são as dimensões primárias de cada grandeza envolvida na física. Isso sim exige um pouco de estudo e um pouco de costume, um pouco de prática. Mas, do outro modo, perceba que ela é uma ferramenta muito útil quando queremos analisar equações. E como vimos ainda, ela ainda é mais poderosa pelo motivo dela poder nos fornecer, não a equação completa, é claro, pois ela não pode nos fornecer o valor daquela constante, mas ela pode nos indicar a relação entre as grandezas que possuem dimensões. Então nos vemos na próxima e até mais.